Ninguém está imune à LGBTfobia. Vocês sabiam disso? O meu papel hoje aqui é provar isso para vocês. E eu quero ir além do debate ideológico. Eu quero utilizar dados. Eu gosto muito de trabalhar com dados porque eles nos permitem ter um olhar mais panorâmico sobre a sociedade brasileira, para que a gente possa olhar para problemas e para que a gente possa pensar em soluções específicas para esses problemas. Através dos dados, nós podemos dizer que a taxa de sobrevida no Brasil é X e utilizá-la para uma discussão sobre reforma da Previdência. Mas uma coisa muito interessante sobre os dados é que eles nos permitem dar um zoom e encontrar pessoas ou causas específicas que muitas vezes são invisibilizadas pelo conceito de média aritmética. E através dessa investigação, a gente pode entender quais são os seus problemas específicos, quais são as soluções específicas para os seus problemas também. E foi por isso que eu fui estudar políticas públicas. Porque as políticas públicas nos permitem pegar essas informações e criar projetos que verdadeiramente solucionem as mazelas daquelas pessoas mais invisibilizadas e minorizadas no nosso país. Mas eu gosto sempre de olhar para as políticas públicas como uma estratégia para enxergar também quais são as histórias por trás dos números. Eu garanto para cada um e uma que está aqui que vocês conhecem uma pessoa que é lésbica, ou gay, ou bissexual, ou travesti, ou transexual, ou intersexual. Sabe por quê? Porque nós estamos em todas as classes sociais, em todos os lugares, municípios, estados deste país e deste mundo. Nós estamos em todas as raças, as etnias, as identidades de gênero, orientações sexuais. Nós sempre estivemos presentes na história, em todas as revoluções, em todas as batalhas travadas pelas conquistas dos direitos humanos. O IBGE diz que nós somos por volta de 20 milhões de pessoas no Brasil. 10% da nossa população. Isso seria o equivalente à soma da população de estados como Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe. Tira Pernambuco aí que eu acho que eu errei no slide. Mas sabe o que os dados nos mostram também? É que comprovadamente o Brasil é o país que mais mata pessoas como eu no mundo. Esse dado não me dá orgulho. Eu tenho certeza que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar daquela estatística do Grupo Gay da Bahia. A cada 19 horas, uma pessoa LGBTI+ é assassinada no Brasil. Esse dado é real. Só que, na verdade, o Grupo Gay da Bahia coleta dados através de notícias que são veiculadas na mídia. Mas nem sempre os casos chegam na mídia. Então, há uma crítica construtiva nessa coleta de dados, que é a questão da subnotificação. Mas uma coisa muito legal que esses relatórios do Grupo Gay da Bahia nos apresentam é o fato de podermos analisar quais são as características desses crimes LGBTfóbicos. Esses crimes são mais íntimos, eles acontecem através de agressores mais próximos das vítimas, ou seja, familiares, vizinhos. Eles acontecem em multiplicidade. O homicídio é só o crime final. Mas, na verdade, existem em média outras 3 agressões antecedentes ao homicídio. E esses crimes, eles também carregam viés de tortura, de crueldade. Vamos ver algumas histórias atrás dessa estatística. Esse é o caso da Mateusa. Uma pessoa, um ser humano trans, não binário, do Rio de Janeiro, que um dia, em uma festa, foi dopada, foi sequestrada, foi julgada pelos seus agressores, depois queimada viva. Esse é o caso da Dandara dos Santos,
uma travesti fortalezense, que eu tive a oportunidade de crescer muito perto, no meu bairro do Conjunto Ceará, quem foi espancada, xingada, chutada, levou socos. Depois, como se não bastasse, foi arrastada até um terreno baldio e executada com múltiplos tiros no seu rosto. Esse foi o caso do Gabriel Schneider, um adolescente de 16 anos de Tianguá, interior do Ceará, que foi espancado até a morte pelo seu próprio pai, simplesmente por ser afeminado. E essa poderia ter sido a história do Ítalo Alves. Até os 15 anos, eu já tinha passado por 9 anos de agressões constantes na escola e 2 tentativas de homicídio pelos meus colegas de classe. A primeira vez aos 10 anos, quando trouxeram uma arma para brincar de roleta russa comigo. E a segunda vez aos 15 anos, quando me amarraram em uma árvore e tentaram fazer com que eu fosse vítima de um atropelamento proposital. Eu consegui escapar. Eu consegui ir além do que todas essas outras pessoas que eu apresentei. Hoje eu sou um cara super privilegiado, eu tenho um mestrado, trabalho, estou envolvido em diversas frentes de militância, mas me dói no coração saber que aquelas histórias que eu acabei de apresentar não poderiam hoje estar aqui. E olhando para os dados, eu vejo uma conclusão. O interesse do nosso agressor não é simplesmente em nos matar. O interesse do nosso agressor é destruir a imagem, a existência, a dignidade de tudo aquilo que ele considera diferente do seu conceito de normal. E sempre foi assim. Nós já fomos julgados, queimados e enforcados como bruxos e bruxas lá em Salem, há alguns séculos atrás. Nós fomos levados para campos de concentração por ser considerados como perversos ou impuros, lá na Áustria, lá na Alemanha. Invadiram nossas terras, aqui no Brasil, viram nossas práticas naturais de amor por pessoas do mesmo sexo e nos executaram, também por isso. E na década de 80, foi nos negado serviços de saúde básico e plano de saúde, porque achavam que o HIV e AIDS eram consequências apenas da população gay. Até tentaram estragar os nossos rolezinhos, porque na década de 50, 60, a polícia invadia as baladas, as casas noturnas LGBTI, confiscavam os nossos RGs, as nossas carteiras de identidade, tudo, e depois entregava tudo isso para a polícia. No outro dia, a gente perdia emprego, a gente era expulso dos nossos locais de aluguel. E também, na década de 70, nos chamaram de pedófilos e nos caçaram nas ruas da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. E ainda assim, apesar de tudo isso, estamos aqui. Causando, ousando, sonhando, mas acima de tudo, lutando, porque ainda há muito a ser feito. Mas para mim, já deu. Eu quero escrever um outro tipo de história. Eu quero mudar essa narrativa. Eu não quero viver em um país onde eu seja apenas vítima. Não, eu quero ser protagonista. E isso passa por repensar o que o movimento tem feito até agora. Por que ainda estamos nesse tipo de sociedade? Vamos realinhar as nossas estratégias, vamos trazer para perto pessoas mais articuladoras na sociedade, negociadoras e mediadoras. Foi pensando nisso, nessa nova história que eu preciso contar, que nós precisamos contar, que eu e mais 3 amigos de diversos estados do Brasil fundamos a Todes. A Todes é a primeira startup social brasileira
que combate a LGBTfobia através da tecnologia e da inovação. Utilizar tecnologia para combater a LGBTfobia? Sim. Precisamos expandir as formas de combater esse tipo de crime. Nós da Todes criamos o Todes App, que é um aplicativo que criou, em primeiro lugar, um mapeamento de todas as leis LGBTI que existem no Brasil. São cerca de 800 leis a nível municipal e estadual, para que as pessoas pudessem se educar com conhecimento sobre seus próprios direitos. Muitas vezes a gente acaba sofrendo agressões, sendo que nós já temos direitos, mas não os conhecemos. Então a gente pensou, vamos lá, vamos colocar isso no aplicativo, nas mãos das pessoas, para que elas se protejam. Mas em segundo lugar, a gente pensou, nós temos que chegar no máximo número de pessoas possíveis, para que a gente consiga coletar mais informações sobre as suas experiências, as suas vivências. E aí a Todes criou um canal de denúncias. Lá no aplicativo, você tem de forma mais acessível a oportunidade de denunciar um caso de agressão que aconteça com você mesmo ou com uma pessoa próxima de você. Ou seja, esse aplicativo não é só da população LGBTI+, ele é seu também. Porque você conhece pessoas que são, e você poderia não somente observar a discriminação acontecer, mas denunciar a discriminação também. A gente achou que a gente queria apenas criar relatórios melhores, com mais pessoas participando e denunciando. Mas aí aconteceu algo inesperado. A gente chamou a atenção do Ministério da Transparência, através da Controladoria Geral da União, que fez uma parceria conosco, e hoje o aplicativo da Todes é um dos canais oficiais do governo federal de denúncia contra a LGBTfobia. Em um país como o nosso, um governo federal reconhecer pela primeira vez uma iniciativa tecnológica produzida pela sociedade civil pode ser visto como um grande avanço. Mas, novamente, para nós é só o começo de uma história que a gente quer reescrever. E um gesto democrático, um gesto que chama pessoas para participarem. Eu acredito que a LGBTfobia é um assalto ao nosso futuro. Porque ela possui, na verdade, um impacto econômico, social e político gigante, que vai ainda nos afetar por gerações. Na educação, quando uma pessoa LGBTI é espancada, quando ela não tem acesso a um espaço seguro para poder produzir conhecimento, ela perde produtividade. Ela perde rendimento, ela perde possibilidade de ter melhores relações sociais. Hoje, 80% da população trans não finaliza nem o ensino fundamental 2. Como que essas pessoas vão poder contribuir economicamente, socialmente com o Brasil, se a discriminação está impedindo que elas participem? Vocês viram a minha história? Eu pensei muitas vezes em tirar a minha vida e desistir da escola. Aconteceram outras coisas que me impediram de fazer isso. E eu não sou sozinho. 7 entre cada 10 pessoas LGBTI no Brasil hoje sofrem com agressões físicas ou psicológicas na escola. Esse é um dado da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Na saúde, quando você não tem serviço básico e faz isso ser acessível para a população LGBTI+, você não está trabalhando com prevenção. E aí, qual é o resultado disso? A gente vê, na cidade de São Paulo, 1 entre cada 4 homens que fazem sexo com homens está infectado hoje pelo HIV novamente. Pelo amor de Cazuza, a gente não aprendeu com os anos 80 ainda, não é? Já no mercado de trabalho, dados de uma ONG americana chamada Unequal, que monitora casos de LGBTfobia no Brasil, dizem que 20% das empresas não contratariam pessoas simplesmente por serem LGBT. Mas aquelas que contratam, muitas vezes perdem os seus colaboradores porque não investem em culturas diversas, em culturas que permitam que nós possamos ser 100% de quem nós somos, que nós possamos trazer quem nós somos para a mesa das discussões.
Já há pesquisas das mais diversas universidades, Harvard, Yale, MIT, que falam que quando as empresas investem em diversidade, os ambientes de trabalho são mais prazerosos, há maior inovação, há maior lucratividade. Vamos então investir na diversidade porque é uma coisa certa a se fazer. Não somente durante o mês da diversidade, que é junho, ou durante o Dia dos Namorados. Quer causar uma revolução de lucratividade e também de progresso social na sua empresa e nas comunidades ao redor dela? Contrate uma pessoa trans. Isso vai ter um impacto muito maior, porque a inclusão se autopaga. Dados de uma ONG holandesa chamada Out Now falam que se as empresas conseguissem poupar o dinheiro gasto com rotatividade de pessoas LGBTI, ou seja, aquelas pessoas que entram nas empresas e acabam saindo, e aí as empresas têm que contratar outras pessoas, e aí há uma perda de produtividade, etc., elas poderiam poupar cerca de 1,4 bilhões de reais ao ano. Sabe quantos empregos a nível de salário mínimo, incluindo benefícios como vale transporte, auxílio supermercado, etc., você conseguiria, por ano, pagar com esse valor? Cerca de 880 mil. Ou seja, você também é impactado pela LGBTfobia. Por quê? Porque esse valor de empregos poderia reduzir a taxa de desemprego no Brasil em 6,2%. E se você está desempregado agora, ou conhece um desempregado, talvez o emprego dessa pessoa poderia ser garantido pela inclusão. Imagine quando a gente começar a calcular o impacto econômico do preconceito contra pessoas afrodescendentes, contra as mulheres, contra as pessoas com deficiência, por aí você vai. Eu falei de educação, saúde, mercado de trabalho, mas há uma coisa importante a ser mencionada. Tudo isso precisa acontecer, mas há um caminho que ainda é necessário para que isso vire realidade: a política. Hoje no Brasil, o governo federal nunca aprovou uma sequer lei que reconheça crimes de LGBTfobia ou desse acesso à dignidade às pessoas LGBTI. Tudo que a gente tem de direito hoje foi garantido através do judiciário. Em 10 anos de militância, eu entendi que a gente precisa fazer algo e ir além disso. A gente precisa ser menos sectários. A gente precisa entender que a causa LGBTI, ela é uma causa do Brasil. Ela impacta diretamente no nosso desenvolvimento econômico, no nosso desenvolvimento social. Os dados comprovaram, nós poderíamos ser um país muito mais desenvolvido, muito mais democrático, se nós conseguíssemos reduzir a LGBTfobia. E eu já estou cansado de viver no país do poderia ser. Eu quero reconhecer o problema como ele é e trabalhar para o Brasil que será. A única forma da gente avançar como sociedade mesmo em direção à inclusão é através de incluir você, sendo de direita, sendo de esquerda, do setor privado, da sociedade civil, do setor público. A gente precisa socializar melhor essas histórias para que nós entendamos que a nossa luta não é por privilégios. Ninguém está querendo ter uma vida mais fácil aqui. O que a gente quer é melhor educação, é melhor saúde, é melhor empregabilidade. A gente quer viver num país mais democrático. A gente quer viver num Brasil melhor. E é por isso que eu luto dia após dia. É por isso que eu acordo todos os dias de manhã, sabendo que eu sou necessário para fazer o muito que ainda precisa ser feito. É por isso que eu ocupo espaços como esse, para dizer que cada pessoa da sigla, ou até pessoas heterossexuais, tem um espaço dentro do movimento. Porque quando você luta pela inclusão de pessoas da LGBTI, você está lutando pelo Brasil também. Se eu pudesse compartilhar com vocês o amor que eu tenho por essa causa, eu acho que ele não caberia aqui dentro. E eu sei que essa minha luta talvez
não gere resultados para que eu veja dentro das minhas 19 horas. Mas antes que a minha 19ª hora chegue, eu queria deixar um recado aqui. Enquanto a gente não puder amar sem temer, enquanto houver LGBTI-fobia, Brasil, tu nunca serás uma democracia. Obrigado.